Já pensou acordar um dia e... cadê aquele perfil profissional online? Aquele com milhares de seguidores, sabe? Essencial para o negócio. E ele simplesmente sumiu. Nossa, que situação. Pois é, sem aviso, sem uma explicação clara. O que fazer numa hora dessas? Isso tem acontecido bastante, viu? E a justiça brasileira, bom, ela tá de olho. Aham. Hoje, a gente vai fazer uma análise mais a fundo de algumas decisões recentes da Justiça, envolvendo, assim, grandes plataformas de redes sociais e usuários que tiveram as contas desativadas. Certo. E de onde vêm essas decisões? Olha, a gente pegou decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e também de tribunais de justiça estaduais, como o do Paraná e o do Rio de Janeiro. Fontes importantes. Sim. E a ideia aqui é entender melhor, né, quais são os direitos e os deveres quando uma plataforma suspende uma conta, especialmente se ela é usada para trabalho. E como os tribunais têm lidado com isso. Vamos desvendar isso aí. Vamos lá. Então, um ponto que aparece muito nesses casos é a plataforma desativar a conta dizendo que violou os termos de uso. Tipo, direitos autorais, regras da comunidade. Sim, as alegações genéricas. Exato. Mas sem apresentar nenhuma prova concreta disso, nada. E aí que está o problema, né? Os tribunais, tanto lá no Paraná quanto no Rio, têm batido muito nessa tecla. Não adianta só falar, violou os termos. A plataforma precisa mostrar qual foi a violação, especificamente. Citar a regra geral não basta. Não cola. Tem que individualizar, mostrar o que aconteceu de fato. Teve até um caso bem interessante no TJRJ. A plataforma falou que precisava da URL do perfil para poder agir. Só que o tribunal percebeu que a empresa já trocava e-mails com o consumidor, ou seja, sabia direitinho quem ele era. E mesmo assim, Não apresentou a prova da infração. nenhuma. Pois é. E o que é fascinante nisso é ver como princípios do direito, como o direito de defesa, sabe? O contraditório, a ampla defesa, que a gente geralmente pensa lá para o processo judicial formal. Sim, coisa de tribunal. Exato, mas eles estão sendo aplicados aqui, nessas relações contratuais privadas. A ideia é que a plataforma não pode ser arbitrária. Tem que dar a chance do usuário entender o que está acontecendo e se defender. Faz sentido. E isso se liga direto com a boa-fé objetiva nos contratos, né? Que exige lealdade e transparência. Acusar sem provar, isso quebra essa confiança e vira o que a gente chama de abuso de direito. É usar uma regra, um poder que você tem, mas de um jeito injusto. Entendi. Então nada de suspender sem provar o motivo. Mas e se a justiça manda reativar a conta e a empresa enrola? Demora para cumprir. Aí entram as famosas astrentes. São multas diárias. Multas diárias. Para pressionar, né? Exatamente. Para forçar o cumprimento da ordem judicial. Para doer no bolso mesmo. E teve aquele caso no STJ que você mencionou. Foi uma demora absurda, né? Foi. 127 dias de atraso. Nossa. E a multa diária era de R$ 2.000. Imagina o total. R$ 254 mil. É muito dinheiro. É um valor considerável. E o STJ foi bem firme. Disse que a multa serve para isso mesmo. Vencer a resistência, principalmente de empresas com grande poder econômico. E que não era para reduzir o valor. Só em casos muito, muito raros, se o valor fosse irrisório ou totalmente exorbitante, o que eles entenderam que não era o caso ali. O tribunal até falou do profundo descaso e da desídia da empresa. Desídia. É tipo falta de vontade, né? Isso, uma negligência em cumprir a ordem, mesmo tendo toda a tecnologia para resolver rápido. A responsabilidade pelo acúmulo da multa foi toda dela. E essa lógica se repete em outros tribunais. Sim, a gente vê isso em outras instâncias também. O TJ do Paraná, por exemplo, manteve uma multa de R$ 1.000 por dia, limitada a R$ 20 mil, achando proporcional à capacidade da empresa e necessária para fazer cumprir a decisão. Ok. Então tem a reativação forçada e a multa pela demora. Mas e o prejuízo que a pessoa já teve? Principalmente se usava o perfil para trabalhar, né? Perdeu cliente, perdeu venda. Exato. Esse é outro ponto crucial. Além de mandar reativar, os tribunais, como a gente viu em decisões do TJRJ, também têm condenado as plataformas a pagar indenização por danos morais. Alta no moral. Isso entra quando o perfil era ferramenta de trabalho, certo? Principalmente, a gente viu casos de consultora de imagem, pessoas divulgando o seu trabalho. Teve um caso de um perfil com mais de 116 mil seguidores. Era a principal fonte de renda da pessoa. Imagina o impacto.
perder isso do dia para a noite. É um baque enorme, sem dúvida. A suspensão indevida mexe com a dignidade, com a imagem profissional, com a liberdade de expressão e comunicação e, claro, interrompe a fonte de sustento. É um prejuízo real. Muito real. Uma decisão do TJRJ falou até na perda do tempo útil, porque o consumidor teve que gastar tempo, energia e ir para a justiça resolver um problema que ele não causou. Faz sentido. E qual o valor que tem saído nessas indenizações? Nesses casos que analisamos, ficou ali por volta de R$ 5.000. É um valor para tentar compensar todo esse transtorno, essa angústia. Entendi. Agora, as plataformas devem ter seus argumentos de defesa, né? O que elas costumam dizer? Ah, sim. Geralmente elas batem na tecla de que o consumidor violou os termos de uso. O que elas têm liberdade contratual para decidir quem fica ou não na plataforma. Ou ainda que agiram no exercício regular de um direito. Argumentos padrão, talvez. São os argumentos comuns. Só que, como a gente viu, sem a prova concreta da tal violação, esses argumentos não têm convencido os juízes. Caem por terra. A prova é chave, então. Fundamental. Os tribunais reforçam, precisa de justificativa clara, transparente. Agir de forma arbitrária, sem mostrar o porquê concreto, é abuso de direito. Mesmo nesses contratos de adesão, sabe? Aqueles que a gente só clica aceito. Entendi. E aquela história da URL que você mencionou antes? Como fica isso? Ah, sim. Os tribunais têm feito uma distinção importante. A URL é essencial quando a ordem é para remover um conteúdo específico que foi postado por outra pessoa. Está lá no Marco Civil da Internet. Mas, para reativar um perfil inteiro que a própria plataforma suspendeu e que ela obviamente consegue identificar nos seus sistemas, aí a falta do URL não costuma ser aceita como desculpa para não cumprir a ordem de reativação. entendi a diferença. A plataforma sabe qual perfil ela bloqueou, né? Claro. Então, para a gente amarrar tudo isso, o resumo da ópera é que as plataformas precisam provar o que alegam para tirar uma conta do ar. Exato. Se a justiça mandar reativar e a empresa demorar, a multa diária pode ser bem salgada. Pode sim. E a suspensão indevida, sem motivo justo, pode gerar indenização por dano moral, ainda mais se afetar o trabalho, a renda da pessoa. Fica claro que os usuários têm direitos importantes mesmo nesse ambiente digital das grandes empresas. Com certeza. E por que isso tudo é relevante para quem está ouvindo a gente? Bom, mostra como o judiciário está agindo para tentar equilibrar essa relação, né? Que muitas vezes é desigual entre usuários e essas gigantes da tecnologia. É uma proteção de direitos fundamentais. Sim, num espaço que é cada vez mais central na nossa vida, na nossa economia. E isso tudo levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Bom, À medida que a nossa dependência dessas plataformas só aumenta, como é que a gente pode garantir que esses processos de moderação, de suspensão, sejam justos e transparentes antes de virarem uma briga na justiça? boa pergunta. Será que só os termos de serviço, que são enormes e pouca gente lê, bastam? Ou será que a gente precisa de regras externas mais claras? Talvez uma regulação específica para definir melhor essas responsabilidades? Como esses processos deveriam funcionar para proteger o usuário desde o início? É algo para a gente refletir mesmo. Como tornar isso mais justo antes do problema estourar? Exatamente. Fica aí a provocação.